Assim comigo, Deus é maravilhoso. Aleluia. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Se tem, levante a sua mão. Tem? Não? Glória a Deus. Queridos, abre a sua Bíblia comigo, Daniel, capítulo 1. Hoje nós estamos no 8º dia da campanha. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, está bem mais perto do que o dia que começou. Agora fala para ele assim, o seu milagre também, sua resposta também está mais perto. Você crê? Quantos crê, diz aleluia. Quantos crê, dê um glória aí, meu irmão. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, até o final do culto, meu irmão, você vai sair daqui animado. Amém? Daniel capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes de nós entrarmos no ministério da palavra, eu quero dar um aviso do nosso departamento de ação social. Nós vamos promover uma festa para o Dia das Crianças. E a festa vai ser no dia 9, na parte da tarde, por volta das 15 horas. Vai ser aqui na comunidade Renascer. E nós estamos convocando a igreja para que faça parte desse projeto. Nós vamos presentear 100 crianças, ou seja, nós precisamos no mínimo de 100 presentes, amém? E nós precisamos então aqui no mínimo, levantarmos aqui 100 irmãos, 100 irmãs, que vão abençoar esse projeto do Dia das Crianças. Conversando com o pastor Wesley, com a pastora Carol, também o Duda e a Carla, nós vamos presentear crianças com os presentes em torno de R$10. Você pode procurar ainda hoje, você que vai abençoar com um presente, com 2, com 3, com a quantidade que você puder, você pode procurar ainda hoje o pastor Wesley ou a pastora Carol, todos conhecem eles, né? Sim ou não? Também os diáconos Duda e Carla, fique de pé eles, por favor. São eles que vão recolher, querido, as ofertas para isso. Se você não tem hoje, mas pelo menos você quer abençoar o projeto, você quer estar junto nesse projeto, de toda forma, procure eles, dê o seu nome, dê o seu telefone, porque aí o restante eles vão fazer, que é entrar em contato com vocês e lembrar vocês desse compromisso. Eles vão estar ali, tem ali o banner do projeto montado ali, eles vão estar ali na mesa, amém? Eu creio que hoje aqui a gente pode zerar isso, sim ou não? Se você tem hoje, você contribua hoje, se você não tem, dá o seu nome, o seu telefone, e eles vão entrar em contato com você em nome de Jesus. Mas eu creio que a maioria de nós aqui tem condição de dar não só um presente, mas mais do que um, do que 2, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Sim ou não? Então, glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 1. Pastora Jandira está com um sorriso lá na orelha. Pastor Paulo também. Pastora Jandira amanhã completa mais um ano, né? Não? Não vou falar a idade não. Calma. Muita calma. Amanhã é aniversário da pastora Jandira, ela está com esse sorriso aí, porque amanhã é aniversário dela e também o filho está aí, Paulinho, né? Sempre puxou a sardinha para o lado dele, né? Vanusa, né? As netas estão aí, então ela hoje está daquele jeito, né? A glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 1, todos encontraram? No 3º ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém
e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos da Babilônia. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Amém, queridos? Querido, como todos aqui sabem, nós estamos na campanha de Daniel. Daniel e os seus amigos, e também milhares de judeus, viveram, querido, uma situação inesperada, podemos dizer assim, porque embora alguns profetas, como Isaías, como Jeremias, já haviam exortado e profetizado Israel a respeito do cativeiro, mas eles foram pegos de surpresas, porque muitos ali não acreditaram no que os profetas falaram a respeito do cativeiro. Nabucodonosor, com seu exército babilônico, invadiram, querido, Jerusalém, destruíram tudo aquilo que eles encontraram, querido, pela frente, levaram o povo cativo, ou melhor dizendo, como escravos para a Babilônia, e levaram este povo para ali servir a Babilônia. Nabucodonosor tinha um exército, querido, poderoso naquela época. Era o exército mais poderoso, querido, daquela época. Nabucodonosor era o exército mais poderoso do mundo naqueles dias. Mas veja bem, a palavra do Senhor diz que não foi por isso. Não foi porque Nabucodonosor tinha um exército poderoso, não foi porque Nabucodonosor tinha um poder bélico muito grande, grandioso, querido, que Nabucodonosor conseguiu levar o povo israelita como cativeiro.
como cativos para o cativeiro. A Bíblia diz, querido, que foi o próprio Deus que permitiu isso. Foi o próprio Deus que permitiu com que Nabucodonosor levasse os israelitas para a Babilônia. Isso por quê? Porque Israel, os israelitas, o povo judeu, estavam afastados de Deus. Estavam cometendo pecados diante do Senhor. E isso cheirou mal. E isso, querido, chegou de uma forma má diante de Deus. Por isso Deus permite com que a Babilônia entre em Israel naqueles dias e leva o povo cativo para a Babilônia. Porque o povo estava afastado de Deus. O povo tinha esquecido da aliança que eles tinham com Deus. O rei Joaquim, este rei a qual a Bíblia cita aqui, foi um rei que abandonou a aliança com Deus e passou a ser um rei idólatra. Um rei que voltou o seu coração para a idolatria. Um rei que distanciou o seu coração de Deus. Sacerdotes distanciaram os seus corações do Senhor. E por isso Deus permite com que a Babilônia invadisse Israel naqueles dias e levasse o povo para o cativeiro. Porque o povo tinha abandonado a fé. O povo tinha se entregado à rebeldia. O povo tinha se entregado à incredulidade. O povo tinha se entregado à desobediência. Então não foi por causa que Nabucodonosor tinha um grande exército. Foi por causa que o povo tinha afastado-se de Deus. Deus permite isso acontecer. E a Bíblia nos fala, querido, que quando o povo chega no cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor chama um homem chamado Aspenaz, o chefe dos eunucos, e também aquele que cuidava dos serviços do palácio. E Nabucodonosor dá uma ordem a esse homem, dizendo: você vai separar entre os cativos jovens de boa aparência, jovens sem defeito algum, sem nenhum tipo de defeito físico, jovens inteligentes, jovens cheios de sabedoria. Você vai separar esses jovens para que esses jovens possam passar por um treinamento, para que eles possam servir o palácio da Babilônia, para que eles possam servir o rei da Babilônia. Essa foi a ordem. E entre esses jovens estava ali Daniel, estava ali Ananias, estava ali Azarias, estava ali Misael, conhecidos como os amigos de Daniel. Entre esses homens estavam esses homens. Entre os jovens estavam esses jovens. Jovens, querido, que faziam parte da linhagem real em Judá. Jovens, querido, que eram da tribo de Judá. E a Bíblia diz que esses jovens foram separados para comer da comida da mesa do rei, para beber do vinho da mesa do rei, para fazer parte de um treinamento, querido, que o rei instituiu, que o rei determinou, para que depois de 3 anos eles pudessem servir a Babilônia. Queridos, a escolha de Daniel e dos seus amigos pelo rei Nabucodonosor também fazia parte do plano de Deus. Sabe por quê? Mesmo que
Israel tinha sido levado para a Babilônia por causa da desobediência, por causa da idolatria, porque eles tinham quebrado a aliança com Deus. Mesmo, querido, lá em Israel, esses homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram homens que mantiveram a aliança com Deus. Então, esses homens serem escolhidos por Nabucodonosor também fazia parte, querido, do propósito de Deus, também fazia parte, querido, dos planos de Deus. E Deus nos mostra com isso uma coisa: os planos de Deus nunca serão frustrados. E por que a escolha desses jovens fazia parte do plano de Deus? Porque esses jovens eram fiéis a Deus e eles iam manifestar a presença e a glória de Deus na Babilônia. Esses jovens iam manifestar a fé deles na Babilônia, e através da manifestação da fé deles, eles iam conseguir fortalecer outros que estavam na Babilônia. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diz aleluia. Esses jovens seriam referências de fé no cativeiro. Por isso Deus permite com que esses jovens fossem escolhidos, porque eles já tinham um histórico de fé, eles já tinham um histórico de aliança, eles já tinham um histórico de perseverança em Deus, eles já tinham um histórico, querido, de ser jovens que não quebraram os princípios e não quebraram a aliança com Deus. Então eles seriam na Babilônia referências para os outros na Babilônia. Uma das coisas que Deus nos ensina, querido, na história de Daniel, é que os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus, querido, o interesse de Deus não era com que os judeus fossem destruídos, mas o interesse de Deus é que Deus voltasse o coração deles novamente para o Senhor. Esse era o desejo. Então, irmãos, eu quero te dar uma palavra nesta noite, eu quero te dar uma palavra neste momento. Os planos de Deus para a sua vida jamais serão frustrados. Então a palavra de Deus para você é: permaneçam fiéis a Deus, permaneçam com seus corações, querido, na palavra de Deus, permaneçam com a sua aliança em Deus, não saiam da presença de Deus, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Isaías diz que os ouvidos de Deus não estão tampados, de maneira que não possa nos ouvir, e nem as mãos de Deus estão encolhidas, de maneira que não possa nos abençoar. Mas Isaías diz uma coisa: a única coisa que pode fazer separação entre nós e Deus é o pecado, é a quebra de aliança. Quando há uma quebra de aliança, quando o pecado entra na vida de um homem, o pecado faz separação entre ele e Deus. As mãos de Deus não estão encolhidas, os ouvidos de Deus não estão tampados. O que pode fazer com que as mãos do Senhor, querido, não abençoem uma pessoa, e que os ouvidos de Deus, querido, não estejam atentos para uma pessoa, é o pecado. Mas quando a pessoa se mantém fiel, como Daniel se manteve, quando uma pessoa se mantém fiel, como Ananias, Misael e Azarias se mantiveram fiéis a Deus, os ouvidos de Deus sempre estarão abertos, as mãos do Senhor sempre estarão estendidas para abençoar. Você tem me ouvido falar: Deus não tem filhos
prediletos. Deus tem filhos que estão dispostos a buscam a Deus. Aqueles que propõem o seu coração em buscar o Senhor, estes são candidatos a ser abençoados por Deus. Às vezes nós temos a mania de achar que tem gente, querido, que é melhor do que nós, de que é mais privilegiado do que nós. Não! Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus também é justo. Amém, querido? Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus também é justo, meu irmão. Ele é justo. Por que Daniel se destacou? Por que Daniel, querido, foi um homem relevante nos dias do cativeiro da Babilônia? Porque Daniel determinou no seu coração não se contaminar com os deuses da Babilônia. Porque Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar, querido, com a cultura da Babilônia. Aleluia! Será que isso hoje é diferente, querido? A cultura babilônica, querido, existe até hoje. A imoralidade, a perversão, a cultura babilônica, querido, existe até hoje. Nabucodonosor fez de tudo para tirar esses meninos do propósito de Deus. Inclusive trocaram até o nome deles. Deram a eles outros nomes. O de Daniel deu o nome de Beltesazar. Dos amigos de Daniel deram o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os nomes desses meninos eram nomes judeus. E o judeu, querido, carrega dentro de si, querido, algo onde o nome, a escolha de um nome, querido, é muito importante para eles. O significado do nome tem muita importância. A primeira coisa que Nabucodonosor fez quando eles chegaram na Babilônia, a Bíblia diz que Aspenaz troca o nome desses jovens e coloca agora nome nesses jovens que faziam referência a deuses, querido, da Babilônia. Mas, querido, Deus nos ensina, querido, outra coisa através disso. A nossa atitude de fé nos leva, querido, a viver uma aceleração espiritual. Foi isso que nós vemos na vida de Daniel. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração: eu não vou comer da comida do rei, e nem vou beber do vinho do rei, da mesa do rei. Uma atitude, querido, inesperada. Ninguém imaginava, Aspenaz não imaginava que Daniel ia tomar uma atitude dessa. Aspenaz não imaginava que os amigos de Daniel tomariam uma atitude dessa, de não comer da comida do rei, de não beber do vinho da mesa do rei. Alimentos, querido, que eram proibidos pela lei judaica. Alimentos, querido, que eram consagrados a entidades malignas, a deuses estranhos. E eles decidiram: nós não vamos comer, nós não vamos beber. Mas sabe o que aconteceu? Daniel vai até Aspenaz, o chefe dos eunucos, e pede a ele. Chega para ele e diz: eu não vou comer da mesa do rei, da comida da mesa do rei, e nem beber do vinho da mesa do rei. Permita que eu e os meus amigos coma outro tipo de alimento. Queridos, pensa comigo. Por que eu digo que a nossa fé nos leva a viver uma aceleração espiritual? Querido, a fé nos leva a ver coisas que nós nunca vemos,
a ouvirmos coisas que nós nunca ouvimos e a viver coisas que nós nunca vivemos. Pensa comigo, Aspenaz era fidedigno, querido, ao rei Nabucodonosor. Aspenaz era fiel às tradições da Babilônia, por isso ele era o chefe, querido, dos serviços do palácio. E Daniel chega para esse homem e diz assim, ó, nós não vamos comer, nós não vamos beber, permita-nos a nos alimentarmos de outro tipo de alimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que Daniel alcançou graça aos olhos deste homem, querido. E ele permite com que Daniel e os seus amigos não comessem da comida que seria servida a eles, a comida da mesa do rei. Ou seja, aconteceu algo que nunca tinha acontecido. Eles viram algo que nunca tinham visto. Eles viveram ali na Babilônia uma aceleração espiritual, querido. Passaram a viver coisas que eles nunca tinham vivido. Passaram a ver coisas que eles nunca tinham visto. E a fé, querido, em Deus nos leva a viver isso. A viver coisas, querido, que jamais imaginaríamos que viveríamos. O bispo Paulo Júnior postou algo interessante ontem. Ele disse, querido, que um milagre vai ser tão grande que as pessoas vão até duvidar que um dia teve problema. Aleluia. Um milagre, querido, na sua vida vai ser algo maravilhoso, algo que você nunca viveu, querido, algo que você nunca viu, algo, querido, que você nunca ouviu. Mantenha a sua fé, porque a fé te dá aceleração espiritual, ela acelera as coisas no mundo espiritual. Daniel e os seus amigos viveram isso, fizeram de tudo com esses rapazes na Babilônia, e eles, a cada dia que aprontavam contra eles, que armavam contra eles, eles viam uma manifestação nova do poder de Deus. Tu quer isso, querido? Você quer a cada dia viver uma manifestação da presença e do poder de Deus na sua vida? Quantos quer aqui? Diz aleluia. Quantos quer? Diz glória a Deus. Levanta a sua mão, fala, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero viver a manifestação do teu poder na minha vida. Senhor, eu quero ver. Eu quero, Senhor, ouvir. Eu quero viver coisas que eu nunca vivi, que eu nunca vi, que eu nunca ouvi, Senhor. Você já viu alguém ser lançado numa fornalha de fogo ardente e aquecida 7 vezes mais do que o normal e sair de lá ileso? A Bíblia diz que quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque decidiram, nós não vamos nos curvar diante da estátua, diante da imagem que o rei levantou. A Bíblia diz que eles foram lançados, amarrados, queridos, dentro da fornalha. Amarrados. O fogo, querido, era tão consumidor que os homens que pegaram esses amigos de Daniel, que estavam matados, e foram jogar eles dentro da fornalha, o fogo estava tão, querido, consumidor, que os homens morreram só de chegar na porta da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor dizendo, Ananias, Misael e Azarias caíram dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, como era de costume, porque Nabucodonosor ficou irado com a resposta deles. Foram lançados amarrados, e num piscar de olhos, um tempo depois, quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, aqueles homens que tinham sido lançados amarrados, já não estavam mais amarrados nem mortos, estavam soltos e passeando dentro da fornalha.
quer ver a coisa mais linda ainda? A Bíblia diz que Nabucodonosor não viu somente 3 homens. A Bíblia diz que Nabucodonosor viu mais um homem, a presença do 4º homem, o próprio Deus passeando com eles dentro da fornalha. A fé em Deus nos dá aceleração espiritual, nos leva a viver aquilo que jamais vivemos. A Bíblia diz que aqueles homens saíram de dentro da fornalha de fogo ardente. Eles saíram de dentro da fornalha ilesos. E a Bíblia é mais detalhista. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham. Querido, vale a pena se manter fiel a Deus. Vale a pena manter a sua aliança a Deus. Querido, de todos os lados, né? Nós vamos sofrer pressões. De todos os lados, querido, a Babilônia vai tentar tirar de nós os costumes que temos. Oh, querido, de todos os lados. Hoje nós estamos vivendo isso, querido, de uma forma tão clara, tão nítida. Oh, querida, a Babilônia é tentando tirar de nós a todo custo os nossos valores. É todo dia, querido, entra dentro da nossa casa, através dos televisores, através de notícias, querido, tentando arrancar de nós a nossa identidade. Nós temos uma identidade. Daniel tinha uma identidade. Ananias tinha uma identidade. Azarias tinha uma identidade. Misael tinha uma identidade. A identidade de filhos de Deus. Trocaram os nomes deles, mas não tiraram deles a consciência da fé. Amém? Aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Eu pergunto a você novamente, você já viu isso? Alguém ser lançado dentro de uma fornalha e sair de lá ileso? Sem cheiro de fumaça? Eu te pergunto, você já viu alguém ser lançado, querido, na cova de leões? Como Daniel foi, porque ele não aceitou a proposta de não orar, de ficar sem buscar a Deus, de ficar sem falar com Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, e a Bíblia diz que Daniel saiu da cova dos leões no outro dia, passou uma noite toda dentro da cova, querido, junto com leões, e a Bíblia diz, querido, que não teve nenhum arranhão. Querido, sabe por quê? Porque eu acredito que Daniel também teve a visita do mesmo 4º homem que visitou os amigos dele na fornalha de fogo ardente. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês leem um livro de um pastor da maior igreja local do mundo. Ele foi para a glória essa semana. Pastor Ponham Chu. Se vocês tiverem a curiosidade, lê um livro dele chamado A Quarta Dimensão. Você vai ver o que é algo poderoso. Só uma coisinha. Ele conta no livro, quando ele começou a igreja. E ele orava, e ele orou a Deus, dizendo, Senhor, aqui, no país onde nós moramos, Buda faz milagre. Senhor, como que eu vou manifestar o teu poder neste lugar? Ele orava a Deus assim. As pessoas atribuíam milagres a essas entidades. Como que eu vou manifestar o seu poder neste lugar? Um dia ele recebe um telefonema. Ele estava no escritório. E ele recebe o telefonema perguntando se ele era o fulano de tal, põe um chu. E ele, sim, sou. Não, é porque um membro da sua igreja, nós sabemos que é membro da sua igreja, porque nós achamos uma carteirinha de membro nas coisas dele. Ele sofreu um acidente, ele está na UTI, está muito mal, entre a vida e a morte. E nós não sabemos, não temos conhecimento, não achamos nas coisas dele nada
a respeito de parentesco dele. A única coisa que achamos foi essa carteirinha. E a Bíblia diz, o livro diz que ele foi lá visitar o rapaz. Esse rapaz de fato foi para a glória, mas antes de ir para a glória, quando ele entrou na UTI, ele fez uma oração, falou: Deus, essa é a oportunidade do seu poder se manifestar neste lugar. E ele conta no livro que quando ele entrou naquela UTI, as pessoas começaram a ficar incomodadas, que a UTI foi aquecendo, foi ficando quente. As pessoas que estavam ali, as pessoas que trabalhavam, os enfermeiros, os médicos, foram ficando inquietos, porque um fogo, querido, começou a tomar aquela UTI. E ele falou: Senhor, agora é a hora do Senhor manifestar o seu poder. E ele coloca a mão no peito do rapaz. E ele falou: Senhor, manifesta o seu poder. Na hora que ele colocou a mão no peito do rapaz, o rapaz levantou na cama. Todos ali ficaram impressionados. Na hora que ele tirou a mão de cima do rapaz, o rapaz entrou em coma novamente. Querido, a nossa aliança, a nossa fé, nos leva a viver coisas que nunca vimos, a ouvir coisas que nunca ouvimos, e a ver coisas que nunca vemos. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Daniel, Misael e Azarias manifestaram o poder de Deus na Babilônia. Foram esteios para o povo judeu na Babilônia. Foram referências para o povo judeu na Babilônia, porque mantiveram os seus corações limpos e aliançados com Deus. Não permita, querido, que nenhuma situação, não permita que ninguém tire de você a identidade de quem você é. Você é filho de Deus. Mudar o nome desses jovens, mudar o nome de Daniel, mudar o nome dos seus amigos, mudar o nome ali era uma forma de tentar fazê-los, querido, esquecer a cultura, querido, deles, a origem deles. Mas nós podemos ver que eles mantiveram a fé em Deus. Mudaram o nome deles, mas não arrancaram a consciência da fé, a consciência da identidade que eles tinham, de quem eles eram em Deus. E por isso hoje, milhares de anos depois, nós estamos aqui, pregando sobre eles, fazendo uma campanha baseada na fé de Daniel. Amém? Homens que foram relevantes naquele período. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Saia daqui hoje, querido, com essa certeza. Não permita que nada arranque de você a identidade de quem você é. Aleluia. E eu tenho certeza que você vai viver coisas poderosas, coisas maravilhosas. Você crê nisso? Quantos crê, diz aleluia. Quantos crê, diz glória a Deus. Você crê mesmo? Quantos crê mesmo de todo o coração, diz eu creio. Quantos crê de todo o coração, fala Senhor, eu creio em Ti. Então fique em pé, querido, com a sua cartela em punho, em nome de Jesus, fique em pé. Pega a sua cartela agora em nome de Jesus. Ah, meu irmão, nós estamos numa guerra. Nós estamos em dias de guerra. Esses 21 dias é dia de guerra. Querido, quem tem relacionamento com Deus, a bispa hoje, na hora que ela foi ministrar, ela falou, mas hoje vocês estão meio assim. Interessante, querido, que no decorrer do dia, eu já sentia essa pressão espiritual.
que nós estamos vivendo aqui hoje. No decorrer do dia eu já acordei sentindo essa pressão espiritual. Querido, mas eu quero dizer algo para você. Você é filho, você tem a identidade de filho. Não permita, querido, que nenhuma situação, não permita que nada roube de você, querido, aquilo que Deus tem para você, aquilo que você é em Deus. Levanta essa cartela, meu irmão, abre a sua boca como filho de Deus e guerreie agora pelos seus pedidos, guerreie agora pelos seus projetos. Não deixe, querido, com que o inimigo, querido, desanime você. Não deixe que o inimigo, querido, coloque desânimo em você. Em nome de Jesus, se lance agora. Se lance em Deus, como Daniel se lançou, como os amigos de Daniel se lançaram. Ore, meu irmão, levanta a sua voz, levante a sua voz, manifesta a sua fé em Deus agora, meu irmão. Manifesta a sua fé em Deus, em nome de Jesus. Levante a sua voz e ore a Deus. Clame ao Senhor. Seja como Daniel, um homem que orava como de costume, que buscava a Deus como de costume buscava. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor em nome de Jesus, igreja. Manifesta a sua fé agora, fonte da vida. Manifesta a sua fé, meu irmão, minha irmã. Ore, meu irmão, em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Não deixe que nada segure os seus lábios. Não permita que nada segure você. Ore em nome do Senhor Jesus. Ore em nome do Senhor Jesus. Manifeste a sua fé. Esses dias são dias de batalha. Você está guerreando pelos seus pedidos, você está guerreando pelos seus alvos. Guerreie agora, guerreie agora. Marche em fé, meu irmão, marche em fé. Declare, profetiza agora. Libera, querido, os seus lábios. Libera um mover profético agora na sua boca. E começa a profetizar. Começa a profetizar. Começa a profetizar a tua vitória. Começa a profetizar a tua bênção. Começa a profetizar a mudança nessa situação. Em nome de Jesus. 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 Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, manifesta o Seu poder. Manifesta o Seu poder entre nós nesses dias, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando, meu irmão. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Levante a sua mão, meu irmão, em nome de Jesus. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio no Teu agir, eu creio na manifestação do Teu poder. E nesses dias de campanha, eu verei a manifestação de milagres, a manifestação do Teu poder em favor da minha vida. Você que crê, aplauda Jesus bem forte, meu irmão. Você que crê, aplauda Jesus. Rasga os céus de vez, rasga os céus e desce sobre nós. Rasga os céus e vem, rasga os céus e desce sobre nós. Rasga os céus e vem, rasga os céus e desce sobre nós. Aleluia, aleluia. Queridos, essa semana
Hoje nós estamos iniciando a segunda semana da campanha. Você, querido, que não veio esta semana, desafie você a estar aqui. Desafie você a fazer algo, querido, que há muito tempo você não faz para Deus. A estar aqui em um dos horários. Estamos aqui nos horários das 7, das 15 e das 20 horas. Vem estar aqui em um dos horários. Querido, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Amém? Glória a Deus, você crê nisso? Então fala assim comigo: Senhor, eu creio. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. E eu creio que nesta campanha eu serei tremendamente abençoado. Sai do seu lugar antes de você ir embora e profetiza isso na vida de 10 irmãos. Antes de você ir embora, pelo menos 10. Profetiza na vida dele, querido, que esses dias serão dias de milagres na vida do seu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Passe lá, querido, na nossa ação social. Dê o seu nome, dê a sua contribuição.